noite a todos, boa noite comunidade, a quem nos assiste, né, por todos os lugares. Estamos aqui para mais uma live dos cerimoniários, né, mas todos estão convidados a participar, interagir conosco. Sou Renato, já vim outras vezes, também sou cerimoniário e estamos também com o nosso padre recém-chegado, o Padre Carlinhos. Uma boa noite a todos, bem-vindos à nossa live. Sou o Padre Carlos, também missionário escalabriniano. Hoje nós iremos tratar do tema de solidariedade, né, o voluntariado, tendo em vista que estamos fazendo uma campanha, né, para arrecadação de alimentos nas últimas semanas. Acho que vocês devem ter visto alguns específicos, mas todos no geral, né, os básicos, arroz, feijão, óleo, leite, etc. E neste domingo teremos o Domingo da Solidariedade, como de costume, recolhendo nas missas. E no sábado também teremos o drive-thru, né? Provavelmente será aqui na frente da igreja, mas fiquem atentos que daremos mais informações. Então, para quem quiser, que já doou ou quer continuar doando, estaremos disponíveis aí até domingo recebendo essas doações. E acho que nada melhor para tratarmos, né, hoje sobre isso, não só pelos materiais, as coisas materiais, mas a solidariedade entre os irmãos, né? Podemos falar, Paty? Isso. Queremos dar início a esta nossa live, já acolhendo cada um de vocês. Durante também a live, gostaríamos que vocês pudessem participar, fazendo algumas perguntas ou questionamentos, e nós pudéssemos como uma partilha. Nessa noite estamos limitados pela questão do espaço, vocês desde casa e aqui, nós, mas ao mesmo tempo comunicados por meio desses, especialmente pela nossa página do Facebook. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos pedir ao Senhor que nos envie o seu Espírito, para que nesta noite nós possamos, por meio dessa partilha, descobrir a vontade de Deus para com cada um de nós. Nosso modelo é o próprio Cristo, que se faz solidário com cada um de nós. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora da Boa Viagem, para que ela possa interceder por nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Boa Viagem, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, vamos saudar o pessoal que já está aqui, alguns cerimoniários, o Marcos, a Joana Danilus, que também está aqui, está sempre conosco. Boa noite, Marcos, o Vinícius Benevides, então boa noite, Vinícius, o Rafa também deve estar junto. O Marcos está brincando aqui que eu estou com frio com essa blusa. É nada, meu, essa aqui é blusa quente. O Henrique, boa noite. Os caras estão implicando com a minha blusa. O Henrique tá com inveja, né? Porque perdeu ontem, né, padre? Aí os palmeirenses estão meio bravos. A Lena aqui, boa noite, padre. Renato, Heloísa e Letícia estão aqui. Então elas se saúdam. A Letícia e a Heloísa. A Sônia Mieko Rosaka. Amém. Boa noite, Sônia. Lúcia Gonçalves, boa noite, povo de Deus. A Carlinha também está aqui assistindo a gente. Boa noite, Carla. E bom, então, dando continuidade aqui, né, se vocês quiserem continuar comentando, perguntando alguma coisa, eu vou estar aqui acompanhando, então eu vou passando para o padre, também vou respondendo. Nosso cameraman está auxiliando, o padre Alejandro. E o Tom também entrou aqui, ó. Boa noite, Tom. Boa noite, padre, Tom. Boa noite.
Eunice, boa noite. E o senhor quer ler alguma coisa? Isso. O padre Carlinhos, então, vai fazer um breve comentário pra gente. Então, como dizia o Renato, nós, nesse encontro, é uma preparação já para aquilo que nós viveremos nesse final de semana, o domingo da solidariedade. Meditar um pouco sobre a solidariedade. Essa pandemia, a própria quarentena, trouxe a nós uma nova forma de existência. Todos nós fomos atingidos por essa pandemia. Algumas pessoas perderam a sua vida, outros perderam seus familiares, alguns seus trabalhos, seus projetos de vida foram mudados. Muitas pessoas também estão passando por situações que antes nós não imaginaríamos que pudéssemos passar. Sobretudo aqueles que sofrem com a falta de um alimento, que não são poucos, são muitas pessoas. Acredito que nesta noite meditar um pouco sobre a solidariedade também queremos trazer presente na nossa oração, no nosso compromisso, essas pessoas que após a arrecadação desse final de semana vão ser também beneficiadas por essa arrecadação de alimentos. A solidariedade, como nós sabemos, não vai de encontro a outra palavra que é muito próxima, que é a solidão. Pelo contrário, é a solidez. É nós nos darmos conta ao nosso redor, o que está passando ao nosso redor. Quem sabe muitos de vocês nasceram em um mundo diferente daquele mundo que muitas pessoas hoje estão enfrentando, que é a falta de alimento, a falta de emprego. Porém, a solidariedade nos coloca em comunicação com aquele mundo que muitos vivem, que é a fome, a falta de um trabalho. Então, acredito que nos movimentar nesse final de semana, movimentar a paróquia para essa solidariedade, é dar a possibilidade dessas pessoas, de uma forma concreta, receber o Evangelho. Muitos, nesse final de semana, vão se aproximar da igreja para escutar o Evangelho, para sair animados com a palavra de Jesus, para sair alimentados com a Eucaristia. E nós, de uma forma concreta, queremos também que outros saiam evangelizados. Com quê? Talvez por meio de uma cesta básica, por meio de alguma coisa para se alimentar durante a semana, mas sobretudo o trabalho que vem antes. A solidariedade não é somente o estender a mão para quem tem alguma necessidade, mas é o se comprometer. E quem nós temos como modelo? O próprio Cristo, que não gastou apenas um final de semana conosco, sendo solidário, mas a sua própria vida foi uma solidariedade. Então, quem sabe, a partir também desse final de semana, muitos de vocês vão estar aqui, especialmente jovens, arrecadando os alimentos. Quem sabe que essa iniciativa também se transforme como uma atitude de vida, como eu dizia, não somente de um final de semana, mas sim para toda a vida. Nós, como sacerdotes, temos a nossa vocação sacerdotal. Você que é pai e mãe de família tem a sua vocação. Quem é leigo, engajado, todos nós somos chamados a viver essa solidariedade, não como algumas horas que eu dedico, mas sim como uma atitude de vida. Então, também vamos saudar aqui a Camila. Boa noite, Camila. A Luzi também está nos vendo. Alguém mandou um alô aqui, eu acho que é o Caio. Boa noite, Miguel mandou boa noite pro senhor. Boa noite, Miguel. Pedro Rocco, boa noite, comunidade. Boa noite, Pedro. Ana Zanluc também está nos assistindo. Boa noite, Aninha. Edgar Lotto, boa noite. Isa Coelho, boa noite, Isa. A Nath também deve estar com você, boa noite. Sejam bem-vindas. Então também deixamos a pergunta aqui para vocês interagirem, Como nós podemos ser solidários nesse tempo de pandemia, nesse tempo que estamos distantes, dos nossos amigos, até dos nossos familiares. Às vezes estamos até deixando de ver os nossos avós, que são tão importantes, que tivemos essa relação com os avós, mas nesse momento
provavelmente a maioria está deixando de ter esse contato, né, com os avós, então podem escrever aqui o que nós podemos fazer para sermos solidários, né, além de também fazer de nossa doação, assim, sempre que possível. Como como vocês têm ajudado as outras pessoas, né, têm conversado dado uma força nesse tempo, então fica aqui um questionamento para vocês, para a gente interagir junto. Eu acho que nesse tempo, né, padre, o que a gente mais tem que fazer é perguntar se o próximo está bem, né, se ele está com alguma dificuldade, se ele está um pouco ansioso, porque às vezes ali a pessoa fica só agora meio que fechado, né, não consegue fazer outras coisas. Então é muito importante a gente, acho que, mandar uma mensagem, nem por uma mensagem, né, tá tudo bem, como é que você tá, né, porque infelizmente a gente não pode dar aquele abraço, né, mas acho que dessa forma é um jeito que a gente pode ajudar, né, assim, a pessoa se sentir lembrada também. Não deixar o outro cair na solidão, né? Acredito que é uma provocação para cada um de nós nessa quarentena, todos nós, né? Todos nós temos as nossas obrigações, né? Especialmente vocês que estudam, né? Tem as aulas que continuam, né? Por meio, né, de todas essas plataformas ou aplicativos que nós temos à disposição. Tem um tempo, né, que vocês têm que dividir, né, entre o cultivo do estudo, a parte religiosa e também o cuidado com as pessoas que nós amamos, né? Quem sabe nós ajudamos alguém a vencer a sua solidão por meio de uma mensagem, por meio de um telefonema, né? Gastar durante o dia, né, alguns minutos, né, para chamar alguém, especialmente aqueles que são mais vulneráveis. Quem são? São os nossos idosos, né? Aqueles que vivem sozinhos. Então, existem várias oportunidades de nós praticarmos e sermos, né, pessoas solidárias. A evangelização dentro da nossa paróquia continua graças também à solidariedade de muitos, né? Por meio das ajudas, das doações, né? Final de semana, muitos que adquiriram o almoço. Nas celebrações, muitos jovens, muitos adultos, né, se envolvem, até mesmo crianças, né, limpando os bancos, acolhendo as pessoas, né, acompanhando até o banco. Isso é garantindo a essas pessoas um lugar seguro, né, higiênico. Existem várias maneiras, né, da gente ser solidário, né. Acredito que essa pandemia e a própria quarentena devem nos ensinar alguma coisa. Por mais situações tristes e ruins que essa pandemia trouxe e ainda está trazendo, também deve despertar em nós, dizemos, né, para nos ajudar a dizer que a gente não está sozinho, não pode viver, né, sozinhos. E acredito que também vem de encontro, né, a pergunta que você lançava, né, como que nós podemos ser solidários, especialmente nesse tempo de pandemia, né, ajudando as pessoas, né, a vencer as suas solidões. Né. Então, aqui vou dar mais uma boa noite. Boa noite a Dani. Eu não sei se era você, Dani, mas eu acho que era. Eu vi uma pessoa na missa, parecia você, mas de máscara é difícil de identificar. Marinei, boa noite a todos. Pediu sua bênção, Marinei, padre. Deus te abençoe, Marinei. A Isa aqui mandou boa noite. Paulo Gabriel Leme, Paulo que esteve aqui conosco outro dia. Tá com o Stormtrooper aqui, eu quase não reconheci. E o Caio, acho que é o Caio, mas aqui respondeu. A solidariedade, penso que se estende a apenas uma doação de alimentos. Acho que não se estende, né? Mas uma palavra, um gesto de carinho, um incentivo. A acolhida que fazemos é tão importante quanto o alimento material. Mas tudo que possa auxiliar o irmão de alguma maneira é ser solidário. É exatamente isso, né? Claro que essas doações de alimentos, coisas básicas, roupas, são necessárias a quem necessita, mas é igual você falou aqui, né? E o padre também estava nos orientando que temos muitas formas de ajudar o próximo, né? E às vezes até não é tão direto, mas assim, indiretamente, né? A gente traz o alimento aqui para a igreja que vai repassar para quem precisa. A gente não está ali no contato vendo quem vai receber, mas já estamos ajudando. Aqui a Basílica comentou
De fato, o primeiro passo para chegarmos a ser solidários é perceber que existe o outro. Isso é, precisamos superar a indiferença. Então, precisamos olhar, né? Ter um olhar com o próximo, assim como Jesus tantas vezes teve ao longo da sua trajetória conosco. E então temos um ótimo exemplo e um ótimo guia, né, de como olharmos com amor ao próximo. A Lúcia também escreveu: eu aqui no Rio faço vídeos para asilos, cantando músicas que eles gostam. Para amigos que ainda estamos distantes, faço algumas palhaçadas gravadas e envio para eles. Gosto muito de fazer brincadeiras e gravar vídeos engraçados. É isso mesmo, Lúcia. É bom também a gente se divertir, né? Fazer uma brincadeira. Nesse tempo eu brincava até com o Padre Alejandro, falando que ele sempre começa falando caríssimos, boa noite. Eu acho que é exemplo de Paulo, né? Eu não sei se é isso, mas deve ser nas cartas. Boa noite, Patrícia. Boa noite ao Pedro e ao Júlio, que devem estar assistindo também com ela. Vamos alguma coisa? A Lúcia apresentou, né, um testemunho interessante. Quando São Felipe Neri ele criava os oratórios em Roma para atender crianças, né, que estavam pelas estradas de Roma, ele saía a pedir doações, né, pela cidade, né, a algumas pessoas. Diz que uma dessas saídas que ele fez para pedir doações, né, ele chegou diante de uma casa de um senhor, né, e pediu doações para as crianças, né. E o senhor ali, nós sabemos que naquele tempo não tinha banheiro, né, então pega, né, as fezes, né, e joga sobre São Felipe Neri. E ele fala essa frase, né? Cada um oferece o melhor que tem. Acredito que nós podemos oferecer alegria, né? Podemos oferecer a música, quem sabe cantar, né? Alguns oferecem um alimento que tem, né? Outros oferecem o tempo, né? Hoje também, o quanto para algumas pessoas é custoso, né? Oferecer o tempo, outros a paciência, né? O ouvido, né? Outros a palavra de apoio, um conselho, né? Oferecer para alguém, todos nós temos algo para oferecer. Todos nós temos algo. Ninguém de nós pode dizer, eu não tenho nada para oferecer. Sim, todos nós temos para oferecer a Deus e ao outro, né, alguma coisa. O mais importante, né, é ser solidário. Isso é saber que o outro precisa, o que o outro necessita. Né. Vai ter aquele que vai necessitar de alimento, aquele que necessita de um conselho, aquele que necessita ser escutado, né, aquele que necessita de atenção, de cuidado. Né. Então, existem várias solidões, né, no nosso mundo, e nós precisamos sempre pedir a Deus a graça, né, seja Ele para nos ajudar, né, a superar a nossa, né, sair do nosso eu, do nosso orgulho, para ir em direção naquele que vai aparecer com a sua necessidade. Né. Sim. Boa noite, seu Guedes. Então, o seu Guedes é uma pessoa que está dando seu tempo, né, para fazer essa colaboração na cozinha. Né, nesses últimos domingos que tivemos de drive-thru do almoço. E aqui, ó, a Basílica está perguntando o que é um oratório. Um oratório que começou com São Felipe Neri, depois Dom Bosco. Né? Dom Bosco deu toda, né, o conhecimento ao que é um oratório. Geralmente são lugares, né, próximo às igrejas ou não, onde algum fundador, algum sacerdote ou leigo, né, vai, né, e traz essas crianças, né, por meio de jogos, de brincadeiras, né, de lazer, né, ou até mesmo reforço escolar, né, eles evangelizam e catequizam. Né. Muitos sacerdotes também salesianos, né, saíram também como vocação, descobriram a sua vocação frequentando esses oratórios. Isso é, lugares onde oferece lazer, brincadeira, refeição, e ao mesmo tempo se aproveita para catequizar, né, as crianças ou adolescentes e jovens. Então podemos ver que também na vida em comunidade nascem vocações, né, padre? E através da solidariedade, né, você acaba
como no exemplo aí dos salesianos, despertando vocações. E temos vários santos, né, que são exemplos de solidariedade para nós e para o mundo, né? Acho que o que eu gosto bastante de São Francisco, né? O ano passado a gente assistiu o filme, né, aqui no encontro dos cerimoniários, e eu achei muito interessante, né? Ele decidiu, né, se dispor de tudo que ele tinha, né, dos recursos que ele tinha para ajudar o próximo, né? Assim, então é um exemplo muito que eu acho muito bonito e que dá frutos até hoje, né, de humildade e de entrega. O Henrique também mandou uma mensagem aqui. Ser solidário é estar disponível para com o próximo, estar atento às necessidades do irmão e ajudá-lo a encontrar uma solução para os seus problemas. É isso mesmo. Então, tudo que a gente precisa é ter realmente, acho que empatia, né? Acho que é uma coisa que a gente tem falado bastante agora nesse tempo. Se colocar no lugar do outro. Às vezes é difícil, né, entender por que as pessoas agem daquela forma, mas às vezes elas passaram por coisas que a gente não consegue ter a mesma dinâmica de quem realmente viveu. Então é importante a gente estar sempre sendo solidário e com as palavras e ajudando. A Lúcia também comentou aqui. Acredito que a melhor coisa do mundo é estar dentro de um abraço. Como não podemos partilhar agora, dar um pouco que se tem é a melhor forma de ser solidário. Como o padre disse, temos vários tipos de solidão e de necessidades. Façamos nossa parte, mesmo que pequenina. É isso. Às vezes, muito pequeno, a gente acha que é pouco o que nós estamos fazendo, mas na verdade vai gerar frutos e coisas muito maiores. E então temos que fazer, mesmo que um pouquinho, já é muito bom para nosso irmão e para a nossa vida em comunidade. O Renato dizia, né, a solidariedade também ela contagia. Muitas vocações ou muitos compromissos foi exatamente a partir de ver alguém que estava se doando, né? E certamente a pergunta, por que não eu? Por que eu não posso fazer o mesmo, né, que ele faz? E ali provocou, suscitou em muitas pessoas um comprometimento, né, um compromisso maior com uma paróquia, né, com uma comunidade, né, por meio vem de um sacerdote, um cerimoniário, né, um leigo engajado na paróquia. A pessoa se pergunta, por que eu também não posso colaborar? E muitas histórias de santos, né, muitas pessoas que talvez nós não conhecemos a história, a sua biografia, né, mas se comprometeram com a vida, se comprometeram com a necessidade dos outros, exatamente observando alguém que estava se doando, alguém que foi solidário. Né? O que são as congregações, se não isso? Né? Um fundador, né? Alguém fundou uma obra, né? Viu a necessidade, um pobre, um migrante, uma criança que precisava ser educada. Né? Depois outros sacerdotes se juntaram, né? Ou religiosas, né? Se juntaram e deram continuidade a essa solidariedade que hoje chega beneficiando até cada um de nós. Né? No caso aqui na nossa paróquia, a nossa congregação, que há mais de 100 anos está presente, exatamente isso. Né? Um fundador, alguém que viu os migrantes que vinham para o Brasil, né? E hoje o carisma está vivo, atual, né? Porque outras pessoas se juntaram, né? Com essa mesma intenção de querer ajudar, e hoje, graças a Deus, somos beneficiados. Né? Isso. E o Maziro perguntou o que é essa caveira que tem no Padre Carlos. Isso é coisa do Padre Alejandro. É do Padre Alejandro, que a sala é a sala do Padre Alejandro. Deve ser porque no México tem o Dia dos Mortos lá e tem um monte de caveirinha, deve ser por isso. A Tati também está aqui, boa noite, Tati, pra Júlia, pro Luiz também, se eles estiverem nos assistindo. Então hoje temos bastante cerimoniários e eu acho que agora que o senhor tocou nesse ponto, realmente o serviço do altar, né, também é um jeito da gente ajudar e ser solidário. E eu acho que é muito isso mesmo de realmente suscitar exemplos, né?
Acredito que vocês podem comentar também, cada um tem uma história, mas acredito que muitos cerimoniários começaram dessa forma, né? O Tiago, né, que hoje está no seminário lá em Jundiaí, ele sempre conta isso, que ele via, né, o pessoal servindo, acho que ele estava fazendo a crisma, ele falou, nossa, ou era o primeiro Eucaristia, eu não lembro, mas ele falou assim, nossa, o pessoal está servindo, né, que legal, será que um dia eu posso servir também? Então ele se suscitou pelo exemplo, né? E é uma coisa muito, muito legal. E também que o senhor tocou no assunto da congregação, uma coisa que também assim, mudou muito o meu jeito de pensar, muito de ver o próximo, foi realmente participar das coisas da congregação, né? A Juves, por exemplo. Então, ir de encontro, conversar com diversas realidades que passamos nesses últimos anos, me fez realmente olhar de outra forma, né? Olhar realmente como aquela pessoa, a realidade dela. Então, passei dali de várias realidades, cortadores de cana, migrantes latinos, asiáticos, um monte, dependentes químicos. Então, a gente tem mais as crianças, né? Crianças com deficiência. Então, passando por diversas realidades que depois me trouxeram a olhar para as pessoas diferente. Assim, não, o que será que aquela pessoa está passando, né? Será que ela não precisa de uma conversa? Então, nesses encontros que nós tivemos na Juves, foram encontros que eu tive também como ser solidário, como escutar mais o próximo. Então, esses exemplos da congregação, da comunidade, nos fazem evoluir, né? Nesse aspecto de como cuidar mais do nosso irmão, do nosso próximo. Então, sou bastante grato e convido também, quando nós voltarmos ao normal, quem não conhece a Juves também participar. Isso. Outro aspecto, né, que traz a solidariedade, né, é que muitas pessoas encontram o sentido da sua vida exatamente sendo solidário. Quantas pessoas que perderam o sentido da vida por meio de uma tragédia da família, perderam alguém que ama, né? Então, por meio também de uma solidariedade, de se doar ao outro, acaba se encontrando, acaba encontrando sentido para a sua vida, né? Dentro da história da própria igreja, quantas pessoas, né, que depois de uma tragédia, depois que a vida, né, tirou algo deles, né, se doando a alguém, né, sendo solidário com alguém, encontraram sentido para a sua vida, para a sua existência, né? E quantos jovens também que foram capazes, né, de se doar em alguma causa ou em alguma associação, instituição, e ali realmente deram um sentido à sua vida. Nós temos nas nossas casas de acolhida, né, espalhadas em diferentes partes do mundo, né, casa de acolhida a migrantes e refugiados, onde que a presença de jovens, né, aqui também de São Bernardo, em Tacna, né, tem 2 jovens que estão ali, né. Nessas casas, muitas vezes nós recebemos jovens voluntários que por um ano ou mais tempo, né, vão se dedicar ao outro, né, por meio de uma gratuidade, de uma experiência, né, em outro país, com outra cultura, acabam sendo solidários, né, e dão sentido, né, à sua vida, descobrem uma vocação. Nós temos também sacerdotes escalabrinianos que, após um voluntariado em uma casa de acolhida, descobriram também o seu chamado, a sua vocação, né. Pessoas leigas comprometidas também com o carisma escalabriniano, que a partir, né, desse voluntariado, dessa solidariedade, foram capazes também de descobrir a sua própria vocação. Isso mesmo. Então, não sei se elas vão ver depois, mas um abraço para a Camila e para a Suelen, que também são cerimoniárias aqui na nossa paróquia e estão lá no Peru, como o Padre Carlos nos disse. E isso é muito legal, né? Uma vez eu fiz uma pergunta para o Padre Alejandro aqui nessa live, como é que funcionava, né? Se poderia ser leigo em missão, assim, em outro país ou alguma causa desse tipo. E aí ele respondeu que às vezes a gente não precisa ir tão longe, né, para ser missionário. Nós podemos ser missionários aqui também, perto. Então, claro que ali é uma situação bem mais desafiadora, mas podemos também ser missionários aqui, né, dentro de casa, no nosso serviço no altar.
Então, também fiquemos atentos para sermos solidários e missionários aqui na nossa realidade. Elizabeth Godoy, boa noite, também está nos assistindo. E a Tati quer que o senhor explique, padre, o que é essa caveira aí, ó. Depois eu vou trocar com o Carlos saiu. Depois ele vai explicar no final. E a gente vai trocar. o Henrique fez uma pergunta boa. Acho que vou passar para o padre, que eu tenho mais propriedade. Qual a diferença do voluntariado e do ser solidário? Nosso serviço no altar seria também... Geralmente o voluntariado, né, é uma experiência que tem um prazo. Eu vou por 1 ano naquela missão, depois termina. Eu sou voluntário enquanto tem essa necessidade e depois termina. O solidário é muito mais do que isso, né, é uma atitude de vida. Né? Eu sou solidário, como dizia a Lúcia, né, são diversas situações que se apresentam, necessidades, né, diversas situações. Então eu ofereço conforme a necessidade do irmão. Sou solidário, né, conforme a sua necessidade ou solidão. Diferente do voluntariado, né, que tem um prazo, tem um término. Né. Terminou, dali eu volto. Né, eu volto. Né. Ser cerimoniário, né, é um serviço. É um serviço que depois vai me levar, né, a um compromisso maior. Né. Servir o altar, né, não é somente vocês como cerimoniários, não é somente dentro da Santa Missa ou do espaço litúrgico, né, que vocês dão um testemunho de vida. Né. O desafio é maior dentro de casa. Né. Aqueles mesmos que são capazes de servir, de lavar as mãos, né, do padre no momento do ofertório, também dentro de casa. Né, são capazes de lavar as mãos dos pais, né, de uma pessoa doente, de dar um bom conselho, né, a um colega de faculdade. Né. Então, tem sentido porque eu vivo isso como uma atitude de vida, não somente dentro daquele espaço, determinado horário e depois termina tudo, não. Da continuidade depois na minha vida. A missa, né, que eu servir, né, ela continua depois dentro de casa, na faculdade, no ambiente de trabalho. Isso mesmo. Legal, né? Eu nunca tinha pensado nisso, de a gente estar ali capaz de lavar a mão do padre, mas também se passar para a nossa vida. Acho que é a liturgia da vida, né? Então, o que a gente escuta na missa, na homilia, e o que a gente vive ali, a gente tem que repassar durante a nossa semana, né? Nos nossos dias. Então, temos que ficar bem atentos então, nos nossos serviços do altar também, aí, os cerimoniais. Ah, meu pai entrou aqui também, ou minha mãe, não sei quem é que está assistindo. Boa noite. E acho que falando desse assunto, né, é uma passagem que eu, assim, gosto bastante e que eu acho que retrata bem, né, como devemos olhar para o próximo, é aquela passagem de que Jesus fala, né, eu era estrangeiro e você me acolheste, eu tive sede, me deste beber, eu tive fome, me deste comer. É uma passagem que muitas vezes eu me penso, né, ali refletindo, falando, caramba, eu estou ajudando o meu próximo como se fosse como Cristo, né? Cristo nos disse isso na Bíblia, que estamos ajudando também, estamos servindo a Ele ali, né? Servindo o próximo. Então é uma coisa que dá ainda uma coisa muito maior ainda. E além de ajudar o nosso próximo, estamos ajudando a Cristo, né? Que coisa bonita e tão gratificante. E aí, muitas vezes, né, quantas vezes a gente conversa com alguém e consegue sentir naquele olhar como se estivesse olhando realmente a Jesus Cristo, né, sua face. Então é uma coisa legal de a gente de pensar de que Deus nos falou isso. Então vamos ter bastante consciência, né, de que não é só o nosso próximo, mas também a Cristo que estamos sendo solidários. E essa passagem que o Renato citou, o evangelista coloca que será a pergunta, né, do juízo final. Todos nós já sabemos qual será a pergunta, né, do juízo final. Né? E o próprio Cristo, né, ele é, né, aquele que passa fome, aquele que é estrangeiro, aquele que está num cárcere,
Então nós já sabemos qual será a pergunta final. Ninguém de nós, né, quando ele fizer essa pergunta, né, a nós pode dizer, eu não sabia qual seria a pergunta, né? A resposta é lógico que cada um que vai dar, né? Mas a pergunta nós já vamos preparados, porque já sabemos. Seria como na faculdade ou na escola, né? Nós fizéssemos um exame, né? Nós estudamos tudo, né? Às vezes nós estamos mais tranquilos se nós sabemos quais geralmente são as perguntas que o professor faz, né? E nós nos concentramos naquela resposta que nós daremos ao professor, né? Também na vida como cristãos, né, nós temos essa possibilidade, né? Que bom, né, se nossa solidariedade não ficasse somente, né, dentro do templo. Quando nós somos capazes também de fazer alguma coisa boa para alguém, né, a nossa solidariedade, né, ela deixa, né, o templo, deixa o espaço, ela chega até a nossa cidade, né, chega até outros espaços, né, quando nós somos capazes de ser solidários. Com quem? Né? Às vezes sim, com um pacote de macarrão, às vezes com um bom conselho, às vezes gravando um vídeo, né, animando alguém que está em uma casa de recuperação, em um asilo, dando palavras de ânimo a uma pessoa que tem um familiar que está enfermo. Né? São diversas oportunidades que nós temos para que essa solidariedade possa sair, né, do espaço do templo, né, e chegar a quem realmente necessita. É isso mesmo. Acho que até um bom dia, né, a gente já é solidário, né? Ser gentil durante o nosso dia. Acho que isso já pode mudar aquela realidade da pessoa. Eu já vi muitos relatos das pessoas, eu vi um bom dia, fui bem, uma pessoa foi gentil comigo e mudou o meu dia, então também somos responsáveis por tudo que fazemos, todos os momentos. O Diogo mandou boa noite aqui, boa noite, tô atrasado, mas cheguei. E a Basílica respondeu, saudade de você, menino, só escuta tuas composições, muito chique. Então o Diogo também ajuda a gente nesse tempo de pandemia, né? Porque ele é compositor, né, músico, então ele sempre está postando umas músicas legais. Então, depois vocês pesquisem aí na página dele que tem coisa boa. Então, Diogo, você que chegou agora, a gente está falando de solidariedade, né? Como podemos ser solidários, né? Até porque teremos nesse fim de semana algumas arrecadações. E então, se você quiser também comentar como você tem sido solidário nesse tempo, fica à vontade. A Lourdes entrou, boa noite, dona Lourdes. Tá sempre aí conosco, batendo carteirinha. E padre, eu queria fazer uma pergunta. Você acha que às vezes a gente, não sei, a gente pode ser solidário assim meio que, não obrigado, mas às vezes a gente ajuda sem, assim meio que por impulso, e isso é ruim, será? Às vezes também, né, podemos fazer o bem, né, para livrar a nossa consciência diante de uma situação, né, que nós encontramos na calçada, nas ruas, uma situação que nós sabemos que precisa ser mudada, alguém pedindo alguma coisa para comer, né, quem sabe ali para fazer o bem, né, nós acabamos, né, motivados por eu fiz a minha parte, né, eu fiz a minha parte. E nós sabemos como cristãos não é bem assim, né? Também outro perigo, Renato, é a gente não deixar ninguém, né, dependendo da solidariedade. Não transformar uma pessoa em uma escrava da solidariedade. Aí eu sei, né, se eu precisar de algo, eu vou contar com aquela instituição, eu vou lá na igreja. Não. Transformar uma pessoa também, né, em um escravo da solidariedade não é bom. Né? O importante é a gente, com a nossa atitude de vida, a gente ajudar a pessoa a ela transformar a sua vida. Ela transformar aquela situação que ela está vivendo. Seja emocional, material, né, até mesmo espiritual. Né? Que a nossa solidariedade seja assim para transformar a vida daquela pessoa, né? E não deixar ela escrava, né, da solidariedade. Então,
muitas vezes sim, nós podemos fazer aquilo ali como uma espécie de uma obrigação somente, né? Ou como algo para deixar a nossa consciência mais tranquila. Isso não é bom, né? Isso não é bom para nós mesmos, né? Isso não vai trazer benefício a nós mesmos. Muitas vezes não vai trazer benefício àquela pessoa também que está necessitada daquela solidariedade. Algumas situações sim, né? Nós precisamos de imediato. Nós respondermos àquela necessidade. Se alguém está passando por alguma fome, por alguma necessidade, não adianta a gente pedir, né? Eu vou rezar por você, não adianta falar isso. Não, nós temos que, às vezes, matar a fome daquela pessoa, né? Querendo ou não, né? Nosso compromisso. Ah, legal. E às vezes as pessoas têm oração, né? O senhor falou também, é uma forma de também sermos solidários. Às vezes as pessoas... a gente acompanha, né, muito no grupo aí, por exemplo, nosso, assim, falar da nossa realidade, no grupo de jovens a gente tem um grupo, né, com as pessoas que frequentam, tudo, e aí vira e mexe eles pedem, né, alguma oração para algum familiar que está doente ou por alguém que faleceu. Então, aí eu acho que ali também é uma forma de sermos solidários, né, a gente rezar por essas pessoas, para um conforto, né? Que elas encontrem um conforto. Então, a oração também é importante, além dos atos práticos, né? Realmente que valem muito também. Então, não podemos deixar de orar pelo nosso próximo, pelas causas, né? Que Deus tanto nos alerta, né? Pelos pobres, pela fome, pelas guerras. Então, pelas doenças, né? Agora mais ainda. Então, podemos ser solidários também dessa forma na nossa oração. A Lúcia falou que ajudar por ajudar não enriquece o coração, só fortalece o ego, e isso é ruim, isso é horrível, né? Realmente não é bom, né? A gente tem que lutar sempre contra isso, ajudar sempre de bom grado e de realmente todo o coração e todo o amor, né? Isso vai muito de encontro, né? Quando a gente falava com uma atitude de vida. Diferente da pergunta do Henrique, a diferença, né, entre ser solidário e ser voluntário. O voluntário, como dizia, tem um término, né? Tem uma duração. Ser solidário, não. Uma pessoa solidária, né? Ela sempre vai estar, né, disposta, né, a ajudar. Depois Deus se encarrega, né? Deus se encarrega dele apresentar as pessoas necessitadas. A pergunta que o escriba faz a Jesus, né? Quem é o meu próximo? Depois Jesus volta, né, respondendo ao escriba com a parábola do bom samaritano, né? Aquele que se fez próximo, né, daquele que estava com necessidade. Também, né, como dizia, né, pouco que nós fazemos é muito, né, para algumas realidades. O pouco que nós damos a uma pessoa que está passando por uma situação difícil, para ela é tudo naquele dia. Né? Uma comunidade onde tem muitos jovens, né? Os poucos jovens que se dedicam para a paróquia é uma grande ajuda, uma grande riqueza. Né? Todos nós, como eu dizia no início, todos nós temos algo bom para oferecer dentro da nossa paróquia, dentro das nossas atividades. É isso mesmo. E essa parábola do bom samaritano também é muito bom, porque às vezes a pessoa, até que menos a gente espera, né, está disposto a ser solidário, que foi ali o caso. E até que o senhor falou dos jovens, né, agora nesse sábado que vamos ter o drive-thru, a gente abriu para que os jovens, né, ajudassem, e alguns jovens se manifestaram, e é legal ver, né, que a juventude tem essa força, né, essa força de vontade de ajudar o próximo, né, de se doar, e inclusive até outras pessoas que tem 2 jovens, né, que também se propuseram a ajudar, que já eles faz tempo que a gente não se vê, mas eles estão dispostos, né, se mostraram bem dispostos a vir
estar aqui como para ser solidário, então a gente não precisa estar todo vapor assim, mas eu não estou indo na comunidade e tal, mas a gente precisa de ajuda, né? Então, se você tem vontade de ajudar de alguma forma, é só se pôr à disposição, né? Se colocar disposto. Aqui a Lúcia escreveu aqui: quando, padre, batemos de frente com a soberba, sei que minha vizinha precisa e essa não quer ser ajudada. Como devemos agir? Existe também a disposição da pessoa necessitada de querer ser ajudada, né? Às vezes não necessitamos fazer negociação, né? Os pais que têm um filho drogado, né? Ele necessita de ajuda, não necessita de muita negociação, né? Sim, ali precisa. Ele está já viciado, então não tem aquela liberdade para dizer eu quero, eu não quero. Se bem que necessita também disso, né? Necessita da pessoa querer, mas quem sabe, né, já está tão dominado pela droga que já não tem mais esse querer, essa vontade própria. Uma pessoa que às vezes, né, não quer receber ajuda, talvez nós podemos ajudar de outra maneira, né? Existem várias maneiras que vai depender do que? Da nossa criatividade também, de uma forma ou de outra, né, de ajudar aquela pessoa. Muitas vezes nós também temos a mesma atitude, né? Tantas pessoas querem nos estendem a mão, porém nós, motivados pela soberba, pelo nosso orgulho, nós não queremos, né, nos humilhar diante daquela situação. Mas sim pedir a Deus a graça, o Espírito Santo, para que possa dar a cada um de nós a criatividade, talvez não naquela maneira que eu penso que aquela pessoa necessita de ajuda, mas de uma outra forma. É isso mesmo. É um processo, né, padre? Assim, às vezes aceitar essa ajuda, então, paciência, oração. Aí eu vou dar boa noite pro Alejandro SBC. Boa noite pra Dona Carmen. A Lúcia mandou boa noite pro senhor, cara. Boa noite. Saudações. Boa noite. Boa noite, saudações ao povo carioca. Então, você viu, a gente tá chegando até no Rio de Janeiro com as nossas lives. Então nós queremos, né, passar agora para os momentos dos avisos com o Padre Alejandro, para concluir este momento, né? Que bom será, né, sábado e domingo, né, quando nós olharmos, né, a entrada da nossa basílica e muitos jovens, né, estarem ali sendo solidários, recebendo essas doações, né? Depois se comprometer também, saber para onde vai, né? Para onde vai essas doações. Então pedimos que tenha sentido, né? Nós fizemos uma introdução para que próximo final de semana muitos de vocês estarão aqui, né, em frente, né, sendo solidários, dedicando o vosso tempo. Agora passo a palavra ao Padre Alejandro. Desculpa, já chutei o Renato, né? Boa noite a todos. Foi bem importante não perder esse espírito daquilo que nos faz ser cristãos, que está dentro do nosso DNA, não? Dentro do nosso DNA, o fato de poder sermos solidários. Nós vemos que o mesmo Cristo se doa completamente a si mesmo para todos. E também nós precisamos sempre estar dentro da escola de Jesus Cristo, não? Aprendendo e olhando. Eu fiquei feliz de ver tantas pessoas por aqui acompanhando, que estavam conosco aí, escutando, e Padre Carlinhos estava bem profundo, né? Chegou um momento de que minha garganta se me fechou de tanta emoção. Ele falando sobre a diferença do voluntariado e da solidariedade. E depois o Renato, é verdade, ele tem essa blusa assim meia feia, mas também ele é filho de Deus, né? Também, né?
Os corintianos também, será que vão entrar no reino dos céus? Claro. Não, é o contrário, né? Deus vai ser solidário com os outros, a gente já garantiu a nós. Estamos nos últimos minutos, não? Faltam ainda já, estava falando aí. Também esteve conosco hoje aqui o Dente, não? Dente, se você quiser vir aqui. Hoje não quero aparecer, não. Vem aí que você está bem enmascarado, só para dar um oi. Isto. Aí fica aí, bom. Fica aí, ele está de máscara e não pode ficar muito. Ele fala alguma coisa, Guilherme. Só para falar que. Só que ele precisa falar alto, não? Porque a gente não escuta muito aquilo que ele fala. Só para falar que o que o Padre Carlinhos e o Renato falou é bastante comovente, né? Pra gente levar nesse momento de pandemia a ser solidário com as pessoas que necessitam. Tem muitas pessoas que estão necessitando ajuda e coisas e a gente às vezes pode dar a mão ali para a pessoa e estamos nem aí. Só estamos se importando com nós próprios, ou nós mesmos, não sei o jeito certo de falar direito. Mas a gente só se importa com nós, não olha o próximo, as coisas, não vê Cristo nas pessoas. Então é bastante comovente, né, o que o Padre Carlinhos disse e o Renato. Isto. Tem uma coisa que eu gostaria insistir naquilo que falou o Padre Carlinhos. Não fazemos assistencialismo, porque isso é muito perigoso, não deixar que as pessoas possam crescer e criar uma dependência, não? Mas é o fato de nós poder ajudar aqueles que precisam no momento de necessidade. Se eu estou com fome, então estou com fome, ajudo a pessoa. A oração é importante, importantíssima sim, mas também é bem importante ajudar a quem está aí diante de um momento de necessidade, né? É como dizer, estou com sede e você diz, estou falando coisas assim, né? Vamos ver aqui quem mais nos diz, o Tom. Agora vou pegar os comentários de Renato, não? Se Tom dá luz, boa noite a todos. Tom é São Paulino, Tom é um menino inteligentíssimo, né? O Caio nos disse, nossa, está difícil ver essa live com essa blusa de Renato. Eu também fiz um sacrifício grandíssimo, não? Mas ele também é filho de Deus. E a gente reza pela conversão dos pecadores, né? Fazer o quê, né? Eu já estou sofrendo muito com o Corinthians, eu já estou passando um purgatório aqui, né? Dona Leduz nos disse, padre, reza aí por isso, porque o jogo está 2-2, hein? Nossa Senhora. Então melhor nem... Vamos ficar com fé. Tati nos disse, olha como o Dente está falando bonito. Pois é, Dente tem umas vezes que está inspirado, né? Às vezes, mas a gente... Dente é nossa... Pupila. Ele se inspira às vezes, né? Eunice de Góes nos disse, boa noite, padre. Levei um susto, não vi o Guilherme aí. Fiquei pensando onde ele está. Avô do Guilherme. Então, nós estávamos hoje atrás das câmeras, não? Estávamos aí acompanhando e olhando. Tá seguro. Ele estava bem bem partilhado. Então, hoje ficamos também para que o pessoal escute mais a voz do... Se você escuta no Padre Carlinhos, tem alguns momentos onde a gente fica até comovido, né? Eu quase comecei a filmar. E o Renato também, o Renato estava bem, parecia como se chama aquele que entrevista... Quem? O Jô Soares? O Jô Soares, aquela meia-noite. Só preciso ganhar mais peso, né? É Jô Soares em tempos de pandemia, né? Lena disse, meu pai está falando que o cabelinho de Dente está bonito. Então, eu acho que ele passou ferro nos cabelos, não? Porque sim, até eu falei. É natural, pai. Natural não é? É natural. Disse... Lúcia Gonçalves, tem que falar um pouquinho mais alto, que a máscara atrapalha o som. Pois é, a máscara sempre nos assegura o som, mas a gente tenta falar alto, né? Estamos aí.
Dice, Marco Roberto também fala, solta a voz, Dente, fala alto. Estamos fazendo bullying para o Dente, não? Pessoal, Mas você tenha é fé. saudade do Dente. Por favor. Vinícius Benavides, a reunião foi muito boa. Obrigado, imagina, Vinícius. Temos que, eu estou com saudade de vocês, não? Do Rafinha também, com seu sotaque carioca. Então, Lúcia, você vai escutar quando venha o Rafa falando assim bem mais... Faz sentir em casa. Isto. Gisele Cerati, boa noite, Padre, sua bênção. Que bom que está aqui, Gisele, que estamos juntos, né? Lucas Sánchez, um abraço para Alejandro, Gui e Renato. Te faltou o Padre Carlinhos, que agora o Padre Carlinhos ficou atrás das câmeras, né? Senão vai se sentir excluído, mas preocupa não. Digo, nós te amamos, Padre Carlinhos. Paulo Gabriel Leme nos diz, achei essa reunião incrível, uma reunião é melhor que a outra, que continua assim. Obrigado, Paulo. Você é um menino inteligente, né? Sim. E tem uma voz potente. Se você sabe trabalhar a tua voz, pode ser um bom locutor. Verdade. Trabalhar numa rádio, sim. Firme. Quase que nem o Padre Carlinhos, né? Onice agradece a Deus, pois é, glória a Deus mesmo, né? O Lucas Sánchez, Padre Carlinhos está aí, abração e sua bênção. Então ele está rindo, né? Deus te abençoe, Lucas. Isto. É Luca, bem mais italiano, né? Você colocou já esse final. Luca, muito bem. Então vamos, só para terminar, já o Renato, o Padre Carlinhos nos disseram tantas coisas, palavras muito bonitas sobre solidariedade. Lembre-se que isto não é parte, como dizia, da nossa identidade, né? E os jovens começaram a divulgar essa campanha de leite, biscoitos, achocolatados. Só que na metade da semana eu fiquei pensando, se o pessoal só traz leite e chocolate, quer dizer, o pessoal precisa... Vai ser só café da tarde. Isso, não. Quer dizer, vocês não se esqueçam do feijão, do arroz, do óleo, senão o pessoal vai... Quer dizer, graças a Deus, não, que nós tivemos umas doações muito boas. Algumas senhoras muito sensíveis, alguns senhores que têm trazido, né? Mas é o Domingo da Solidariedade. Nós temos uma tradição muito bonita que eu encontrei aqui chegando na paróquia, que imagino que já são muitos anos. Todo último domingo do mês, então tem isso, né? Tem a solidariedade. Eu às vezes penso, o Padre Carlinhos dizia esta manhã, uma coisa, talvez não seja muito, talvez para mim não seja muito doar uma coisa, mas para outros é muito, né? Se foi assim, mais ou menos, né? O Padre Carlinhos fala, é muito profundo. Diz a Eunice, Tati tá rindo, tá gargalhadas aí. Lucas Sanches nos diz, Padre Carlinhos tem voz de locutor mesmo. Pois é, ele tem uma voz assim, às vezes, meio interessante. Eu fico até arrepiado às vezes, né? Quando ele fala... Pior de manhã, não, quando tem aquela voz assim. Bom dia. Paco Martínez Galván. Paquito, ¿cómo estás? Saludos a la California por allá también. Qué bueno que estás en sintonía. Paco foi meu colega na escola quando estávamos no segundo grau, né? Faz tempo. Éramos magros, né, Paco? Éramos delgados, digo. Então, mais ou menos que nem Dente. Por isso eu falo que Dente vai engordar, Renato também. O Padre Carlinhos era magrinho, olha, agora tem barriguinha. Você é menor, Padre. Gisele nos diz, a solidariedade também vale com palavras, é um alimento para a alma. Exato, né? Nós somos solidários também. Quanto bem faz um sorriso, uma saudação, uma pergunta, você está bem? Eu ontem, alguém me reclamou porque eu não saudei ontem de manhã, não?
Eu falei, mas às vezes eu não saúdo, né? Só falo olá, tudo bem, mas a gente fala, né? É feio não saudar, né? Claro. Você não se sente importante para a pessoa e Parece fica que algo vazio. Parece que às vezes você nem tá ali, né? A pessoa, você se sente como se, sei lá, é invisível, né? Então é importante dar sempre um bom dia, um oi, alguma coisa. Agora sem abraço, só de longe. De longe. Eu ficava muito nervoso lá na faculdade. Entrava sempre na sala dos professores e tinha uma professora que cada vez que eu chegava saudava bom dia. E nunca me respondia, não? Até que um dia decidi não saudar mais, não? Então eu entrava, porque eu não sabia se estava muda, não? Falei, talvez seja a professora de Libras. E eu falo. Aí até que ela me saudou, eu falei, a mulher se fala, né? São pecados que a gente tem que confessar. Muito bem. Vamos, quem mais? Carla Lago Belardo, buenas noches. Carla fala espanhol também, né? Carla, tenho trabalho para você. Vou te dispensar das transmissões e vou te dar um trabalho mais chique. Paula Tiapé. Gostaria de saber hoje em dia como está para poder casar, mesmo sendo que meu companheiro já tem sido casado na igreja. Então, Paula, vamos bater um papinho, a gente conversa e tem um processo que tem que ser feito, não? Então, aí procura, pode aí em inbox na página, perguntar e demais, e aí a secretaria vai te orientar, tá bom? Importante, nós sabemos que é importante fazer certas coisas, como fazer e como também regularizar a vida, né, das coisas. Então, Paula, vou esperar aí teu contato para conversarmos um pouquinho, tá bom? Muito bem, vamos terminar, encerrar o nosso momento agradecendo a todos, obrigado por este momento. Muitos cerimoniários hoje, pai. Muitos cerimoniários, a gente está com saudade, né? Claro. Você também tem saudades, Carlinhos? Carlinhos também tem saudade. Sim. Imagina, Paula. Então, agradecemos a presença, vamos continuar firmes, não se desanimem, vamos continuar rezando, vamos continuar atentos, uma ligadinha, divulguem a arte que está aí sobre o Domingo da Solidariedade, que todo mundo saiba, partilhem aí. Às vezes partilhamos tantas coisas que nem constroem nada, né? Então vamos partilhar coisas boas que temos por aí e vamos firmes. Vamos continuar rezando por Renato para que ele se converta e acredite no Evangelho. Juliana Lacerda também, boa noite, Juliana. Tá, forma parte da catequese de adultos, Ju, e também da equipe da acolhida, né? Padre, o senhor não vai explicar da caveira? A caveira que está aqui. Eu queria escutar o Padre Carlinhos, porque o Padre Carlinhos ele é muito profundo, né? Cada vez que ele falava, citava São Felipe Neri, a São João Bosco. Nós temos alguns santos que, se vocês olham, tem uma caveira, não? São Jerônimo, por exemplo. São Francisco de Assis, às vezes aparece. E nós, mexicanos, às vezes também, mas esta não é minha, Padre Giuseppe, é herança aqui das gerações passadas. E é para lembrar que todos vamos passar pela morte, né? Os antigos usavam uma frase que diz, existe morte, juízo, inferno e glória. Tem cristão na memória e você não vai pecar. Então lembre-se que você vai morrer e seja humilde. Então a caveira me lembra para onde que eu vou. Se eu me tenho presente essas coisas, então eu vou mudar de atitude. Porque às vezes acho que eu vou ser eterno, né? É feio isso. Então o cristão tem que ter na memória esse processo que nós temos. Morte, juízo, inferno e glória. Tenha cristão na memória e não peque. Essa era a frase dos antigos.
Então, São Francisco, a irmã morte, São Jerônimo, olhando a pequenez da vida diante da grandeza. Lembremos que ele fez a tradução da Bíblia, das Sagradas Escrituras para a língua latina. E ele, a grande oferta que ele deu na noite de Natal foi o prólogo de João, né? E o Verbo se fez carne. Então é bom por isso conhecer a vida dos santos, né? É simpático. Então, por esse lado. Eu achei que era Hamlet, que o padre ficava aqui, ser ou não ser. Também Hamlet, também pensando na imortalidade da vida, também pensava no ser ou não ser. É aí o dilema, né? É Shakespeare. Então, por isso, aí está a explicação da caveira. São Geraldo tem uma caveira também nos pés. Pois é, vejam aí, vocês que interessante tudo isso. Então, vamos sempre lembrar. Aquilo que está no fundo é o Sevlakno, que é o Caio, né? O Caio disse que estou hoje empolgado. É que foram os últimos minutos, né? Quase peguei dos cabelos o padre Carlinhos para entrar eu e o dente. Muito bem, Renato se despeça para fazermos a oração final. Então, estamos aqui para agradecer, né, todos que participaram, assistiram de suas casas. E então, estão todos também convidados, né, a colaborar, aqueles que podem, com a Domingo da Solidariedade. No sábado estaremos aqui no drive-thru, né, das 9 até as 4 horas da tarde. Então, se quiserem passar com o carro, deixarem suas doações, né, teremos jovens ao longo desses horários aí, né, intercalados, para poder receber essas doações da melhor forma e higienizando, né, fazendo todos os protocolos que já estamos acostumados a fazer. Então, muito obrigado. E também tem que agradecer aí sua participação. Só agradecer a todos que acompanhou a live hoje, porque foi uma live muito boa para você tomar conhecimento para esse momento que a gente está vivendo. Para levar para a vida, igual o padre Carlinhos falou, né? Coisas que a gente pode entender, a questão da solidário, ser solidário, que é uma coisa muito fácil de ser e é difícil, né? Porque às vezes a gente deixa o orgulho e as coisas tomar conta. Quero agradecer a todos que acompanham a live. Muito bem, vai vir o padre Carlinhos também para se despedir. Eu coloquei a máscara porque senão vai parecer aglomeração aqui, depois vai me processar. Aí não quero ter essas coisas, não? Carlinhos pode porque ele tem histórico bom. Então queremos nos dirigir outra vez, assim como nós começamos, a nossa Mãe Maria, a qual a nossa Basílica é dedicada a ela. Pedir que Nossa Senhora da Boa Viagem, ela que sempre está viajando, possa visitar nesta noite cada um de vocês que nos acompanharam também por meio dessa live, as pessoas que vão ser auxiliadas com essa nossa solidariedade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Boa Viagem, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença, que nós possamos permanecer em paz. Isto. Boa noite para todos. Boa noite. Esperem-se aqui para eu desligar.